Boa noite, pessoal. Então vamos começar a nossa aula de hoje, gestão da qualidade e produtividade. Primeiro eu gostaria de parabenizar todos os alunos, vocês foram muito bem nas nossas atividades avaliativas, essa avaliação continuada que foi atribuída pela faculdade. A maior parte dos alunos tiveram boas notas, tivemos vários 10. Então é isso, não tenho tido problema com a participação de vocês, todos têm participado da aula, então estou muito feliz com o resultado. A gente está se adaptando, eu estou me adaptando, vocês estão se adaptando, então estou muito feliz com o resultado. Essa é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, a primeira vez eu estava aqui e aí eu ouvi a interrupção aqui do pessoal aqui em casa, tive que parar de gravar, então por isso vai atrasar um pouquinho a nossa aula, mas nada que comprometa o resultado final, ok? Sobre a questão do retorno das nossas aulas do sistema de avaliação do segundo bimestre, nós estamos aí na expectativa do dia 11, né, ser o nosso retorno gradual, retornarmos à sala de aula gradativamente, não sei como vai funcionar, mas há uma expectativa que a gente retorne lá em meados do dia 11. Então, por isso a gente está aguardando as diretrizes da faculdade para que a gente possa fazer novamente uma tabela de avaliação de vocês. Enquanto isso, eu vou passar uma atividade hoje, né, uma participação na aula valendo um pontinho, e vou passar também um trabalhinho para o dia 8 de maio. Vocês vão mandar para mim pelo Google Sala de Aula. E ao terminar esse vídeo eu já vou inserir a atividade lá, então vocês mandem por lá. E essa atividade vai valer mais um pontinho, são perguntinhas simples, facinho de responder, tá? E aí conforme for passando essas outras datas, a gente vai vendo. Com relação às horas, a entrega de horas, também estamos aguardando aí a questão do dia 11 para a gente ver como é que vai funcionar, mas provavelmente a gente vai estender um pouco o prazo para a entrega de horas para não prejudicar os alunos. Eu fiquei de mandar um link, né, sobre os cursos que serão aceitos pela faculdade nesse momento. Eu não mandei ainda porque nós fizemos uma reunião com o diretor, com a direção e com os outros coordenadores, e além dos vídeos, dos cursos EAD, nós também vamos aceitar documentários e filmes. Então, estou separando um material bem bacana para que a gente possa mandar para vocês um material mais completo, para vocês poderem ter um material bem legal para vocês irem complementando essas horas. Tá certo? Então, vamos lá. Gestão da qualidade e produtividade, aula do dia 24 de abril de 2020. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é a diferença sobre ferramentas e métodos. Vimos várias coisas até aqui, né? Vimos os 5S, o ciclo PDCA, vimos as 7 ferramentas da qualidade, mas aí a gente precisa diferenciar o que é método e o que é ferramenta. Então, eu peguei uma citação aqui, né, de Seleme e Stadler, de 2008, que fala: método é a sequência lógica empregada para atingir determinado objetivo. Ou seja, método é a sequência lógica empregada para atingir determinado objetivo, ou aquilo que pretendemos realizar. Enquanto as ferramentas são os recursos que eu uso para o método, certo? Então vamos lá. Método é a sequência lógica empregada para determinado objeto. Determinado objetivo, desculpa. Então vamos pensar no fabricar um lanche, adoro falar. Não vamos falar de pizza hoje. Então, método é a sequência de como eu vou fazer essa pizza. Então, primeiro eu faço a massa, depois eu recheio e eu coloco no forno. Isso é método. Ferramentas. Ferramentas os recursos que eu utilizo no método. Então, eu tenho lá um método, mas eu vou usar um fluxograma que vai ter quando eu tenho qual é o ponto da massa que eu preciso colocar o queijo, quando vai molho embaixo do queijo, quando vai molho em cima do queijo. Para isso eu tenho uma ficha catalográfica, uma ficha do produto, né? Uma ficha técnica do produto. Essa ficha técnica, ela é uma ferramenta, bem como a farinha, o ovo, então tudo isso é ferramenta. Então eu tenho que ter um método e eu tenho que ter a ferramenta. Então, as principais ferramentas que nós vimos as 7 ferramentas da qualidade, vimos aula passada. Fluxograma, diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito, histograma,
folha de verificação, gráfico de dispersão e carta controle. Né? As principais funções para o fluxograma, descrever um processo. Então, ficou uma dúvida aula passada, né? Falou que o fluxograma ele ajuda no gerenciamento. Gente, o fluxograma, ele descreve um processo. Isso facilita no gerenciamento? Indiretamente, sim. Mas não é uma ferramenta, não é um método de gestão. É um método para descrever um processo. Tá? É uma ferramenta, não é um método. Diagrama de Pareto. Distingue os fatores essenciais que causam determinado problema na qualidade dos fatores secundários, né? Diagrama de causa e efeito. Levanta as possíveis causas que afetam a qualidade. Os histogramas. Permite distribuição de um conjunto de dados. Folha de verificação. Permite coletar dados. Número de peças defeituosas, por exemplo. De forma organizada e sistemática. Gráfico de dispersão. Estabelece a relação entre duas variáveis. Por exemplo, a influência da temperatura no forno, do forno no peso do pão. Então, né, eu consigo cruzar duas variáveis com os gráficos de dispersão. Carta controle. Analisa a variabilidade dos processos produtivos ao longo do tempo. E aí, é muito importante destacar que as ferramentas da qualidade, elas não foram criadas para ser usadas de forma isolada. Então, eu posso usar um fluxograma com histograma, com gráfico de dispersão. Num determinado momento, usar um diagrama de causa e efeito. Tô tendo muito problema com relação aonde, né, muitas falhas. Eu quero saber onde estão as falhas, então eu uso folha de verificação. Então, é muito importante que eu use essas ferramentas de forma combinadas. Porque juntas elas vão poder mapear o processo, identificar os defeitos e rastrear as causas e poder corrigir. Junto com as ferramentas, eu uso os métodos. Então, aqui nós temos dois métodos que nós vamos ver nesse primeiro momento. Um é o ciclo PDCA, que nós já vimos, e o outro é o MASP, que é o método de análise e soluções de problemas. Eu também gosto do 5S, que nós vimos, e tem também o 5W2H, que é um que o Sebrae recomenda bastante, porque ele é bem simples, né? Nós comentamos a aula passada, nós vamos ver também nesse material mais pra frente. E hoje a gente vai falar sobre as normas ISO. Nossa, ficou aqui em cima. Vamos dar uma ajustada. Olha lá, ficou em cima aqui. Pronto. Então, ISO quer dizer International Organization for Standardization. Então, é um padrão internacional. É uma norma internacional de padronização. E a ISO, ela começa sempre pela ISO 9001, né? Então, a ISO, antes de ser uma norma técnica, ela representa a organização e tem por objetivo a padronização de procedimentos. Volta lá. Padronizar significa ver uma forma pré-estabelecida de realizar determinada tarefa. Executar as tarefas dentro dos padrões permite a menor variação dos processos e, portanto, maior controle do padrão de qualidade no resultado final. Dentro do pacote de normalização da certificação ISO, é composto pelas seguintes normas primárias. Então, tem o sistema de gestão e controle da qualidade, fundamentos e vocabulários. Então, existe uma padronização para quando é caixa, para quando é peça, para quando é lote. Tudo isso são termos usados para você especificar uma coisa. No entanto, dentro da padronização ISO, existe uma linguagem universal para isso. Eu já trabalhei em loja de móveis que estava assim, cômoda. E aí você ia consultar o estoque, estava assim, peça cômoda. Aí, outra pessoa que trabalhou naquela loja, que fez cadastramento de estoque lá atrás, tava lá, caixa cômoda. Por quê? Porque a cômoda vem numa caixa. Mas, na verdade, ela é uma peça. Se a empresa entrar dentro da certificação ISO, ela tem que arrumar, ajustar isso daí. Se for caixa, tudo caixa. Se for peça, tudo peça. E existe uma normatização para isso. Para que não haja problemas, conflitos, né? Senão, eu vou pesquisar lá. Caixa. Tudo que for caixa. Se no outro tá como peça, eu vou olhar. Bom,
esse item não existe no meu estoque, eu vou cadastrar um novo item. E assim fica difícil o controle, né? Há dos fundamentos da qualidade, conceitos, princípios e todo o vocabulário utilizado no texto da ISO 9001, que é de 2008, que facilita a leitura das normas a seguir. Então, a ISO 9001, ela trata dos requisitos do Sistema da Gestão da Qualidade, ou SGQ. Então, algumas empresas usam SGQ, a maioria das empresas usam Sistema de Gestão da Qualidade. O que é esse pacote de normalização? Ele prega que a primeira certificação da qualidade, ela tem que partir de uma certificação ISO 9001. É a primeira que a empresa vai solicitar. Na verdade, é a ISO 9000. Dentro do pacote vem a ISO 9001 e a ISO 9004. Então, eu solicito primeiro a ISO 9000. E aí eu entro dentro do sistema de gestão da qualidade. Aí eu faço uma certificação para a ISO 9001, que eu falo sobre os requisitos. E da 9004, que fala sobre o sistema de gestão da melhoria de desempenho. Ou seja, trata da melhoria do desempenho organizacional, principalmente após a certificação. Ou seja, como manter essa padronização da qualidade. E a ISO 9000 apresenta 8 princípios para a sua implementação e operação em um sistema de gestão de qualidade. Primeiro, foco no cliente. Segundo, liderança. Terceiro, envolvimento das pessoas. Quarto, abordagem do processo. Então, foco no cliente, que é o primeiro aqui, ó. Que é o objetivo maior. Os produtos são produzidos e os serviços são prestados para o cliente, sendo ele o motivo da própria existência da empresa. Liderança. Os líderes determinam um padrão de qualidade que se pretende atingir. Isso pressupõe o envolvimento da alta administração da empresa no planejamento e implementação das políticas de qualidade. Envolvimento das pessoas. A qualidade é responsabilidade de todos dentro da empresa. E a abordagem de processos. Processos internos da empresa colaboram entre si. Um depende do outro para entregar aos clientes os produtos e serviços que necessitam. Temos mais 4 aqui, ó. Abordagem sistêmica da gestão. O que é sistêmica? É completa, né? Então, a empresa apresenta um conjunto de partes interrelacionadas. Ou seja, todos são importantes, pessoas e processos. E tem impacto sobre o resultado da qualidade. Melhoria contínua. A busca pelo aprimoramento constante dos produtos e, consequentemente, dos processos da empresa. Abordagem factual para tomadas de decisão, ou seja, decisões eficazes. Devem estar baseadas em dados, em informações de qualidade. Então, factual é baseado em fatos. Relacionamento mutuamente benéfico com os fornecedores. Então, estabelecer com os fornecedores benefícios múltiplos, o tal do ganha-ganha. Isso aumenta a capacidade de ambos de criar valor. Para hoje, o que eu vou pedir para vocês, meus amores? Combinar um método e uma ferramenta. Então, vocês vão falar assim, professora, eu acho que tem que usar o método fluxograma, o método PDCA com fluxograma. Por quê? E aí vocês vão colocar por quê. Para uma ferramenta de gestão para qualidade, para a gestão da qualidade, uma fábrica de máscaras de tecido, né? Afinal, é o que está em alta hoje. Então, qual seria o método e a ferramenta? Então, o método, por enquanto, vocês viram 5S, PDCA, 5W2H. E ferramentas vocês viram 7. Então, quero que vocês combinem. Posso usar só uma ferramenta? Não! Posso usar mais de uma. Não tem problema nenhum, mesmo porque as ferramentas precisam ser combinadas. Certo? E a atividade para o dia 8 de maio? São 3 perguntinhas, olha lá. Primeiro, identificar-se na empresa que eu trabalho. Quais os 8 princípios da qualidade, aqueles 8 princípios que eu falei, são aplicados. E aí vocês vão mandar para mim. Ah, professora, eu não estou trabalhando. Então eu posso pegar uma empresa que exista, mas eu tenho que
usar uma empresa, posso pegar qualquer empresa desde que ela exista. Né? A sua empresa é certificada por ISO? Tá? Caso não seja, existe alguma intenção de obter essa certificação? E entre os principais concorrentes da sua empresa, qual desses concorrentes são certificados? E a terceira, indique as atividades ou processos padronizados na sua empresa. São 3 perguntinhas para mandar no dia 8/5, vai mandar quando? No Google Sala de Aula. Tem uma diquinha aqui no final, ó. Para realizar essas atividades, a sugestão é conversar com seus colegas, gerentes e mais superiores. Consultei também o site da empresa, né? E dos concorrentes. Geralmente, quando a empresa tem uma certificação ISO, ela costuma postar, fazer propaganda. Por quê? Porque a certificação ISO traz credibilidade. Não é fácil conseguir uma certificação ISO. A gente vai ver mais pra frente que o processo é um pouco lento e ele realmente você tem que comprovar que isso tá acontecendo, né? Belezinha? Então tá, galera. Vou voltar lá pro grupo. Tô aguardando as respostas de vocês. Na próxima sexta-feira nós temos mais um feriado e nós voltamos com as aulinhas no dia 8. Beijo, beijo e até daqui a pouco.